Boa noite, meus irmãos de jornada. Que a paz e a energia de Jesus Cristo, nosso Mestre, esteja conosco nessa noite, nos proporcionando muita serenidade em nossos corações e nossos lares. É mergulhado nessa energia de paz e amor e com muita felicidade que damos início à nossa transmissão amorosa, a nossa live, através da rede social Facebook da Seara Espírita Renascer. Hoje, 9 de setembro, uma quarta-feira até quente, 27 graus, em Piracicaba. Estamos aqui, eu e Edilson, reunidos, recebendo a nossa irmã Luciana como palestrante da noite, que vai abordar o tema Corpo e Espírito. Boa noite, Edilson. Boa noite, Luciana. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Luciana, a gente já agradece antecipadamente pela sua participação nesse projeto de amor. Antes de passar a palavra para a nossa irmã, a gente costuma fazer uma pequena consideração, que é explicar bem rapidinho qual a intenção da live, né? A live como eu falei, é uma vibração amorosa. É dar continuidade ao tratamento espiritual que a Casa Espírita Seara Renascer faz, através da vibração amorosa com um veículo de informação da nossa doutrina espírita kardecista, mais água fluidificada para o tratamento espiritual à distância. Então, ao final, vai ter a fluidificação da água. Quem quiser, quem tiver necessitado, achando que é importante, coloca um copinho com água do seu lado aí. Ao final, você vai receber todo esse magnetismo, essa energia, esse remedinho que você está precisando, tá bom? E também através da informação, como eu falei, né? A informação que faz com que a gente comece a pensar maneiras diferentes para a gente encarar a vida, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando. Então, para dar início a essa vibração amorosa, gostaria de fazer com vocês uma pequena prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a eles muita paz, muita luz. Que a nossa irmã Luciana Tufani possa receber toda a sua intuição para trazer uma mensagem que seja consoladora, uma mensagem de paz e esperança a todos os corações necessitados nessa noite. Pai de infinita bondade, nós rogamos também que a sua energia de paz e amor chegue a todos os lares nessa noite, levando muita paz, saúde e amor a todos. Que assim seja. Passa a palavra para nossa irmã Luciana Tufani com o tema Corpo e Espírito. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem. Antes de começar a reflexão, eu já gostaria também de agradecer pelo convite. Eu tenho um apreço muito grande pelo Seara, uma casa que sempre me recebe com muito carinho, me recebe com muito amor, e é um prazer sempre estar lá e estar aqui também participando desse projeto que eles estão levando adiante agora nesse período. Então, muito obrigada, minha gratidão a todos. Bom, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão sobre corpo e espírito, eu vou ler aqui dois trechos da obra do nosso codificador Allan Kardec para que a gente possa iniciar as nossas considerações. O homem é composto de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser racional, o ser inteligente. O corpo é o envoltório material que reveste temporariamente o espírito, para a execução de sua missão na Terra e para o trabalho necessário ao seu adiantamento. Uma vez gasto, o corpo se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o maneja. Sem o corpo, o espírito é tudo, vida e inteligência. Deixando o corpo, ele retorna ao mundo espiritual de onde havia saído para encarnar-se. Esse trecho foi retirado da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de 1865, Onde é o Céu. O próximo trecho foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Item 11. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte.
Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Bom, feita a leitura, eu preciso comentar, né, que para mim essas lições preciosas trazidas pelo codificador me parecem cada vez mais atuais, sobretudo no momento que nós atravessamos, né, que nos indica o quanto é importante o equilíbrio entre o corpo e o espírito, uma vez que eles são necessários um ao outro, né, como nós vimos aqui nas colocações de Allan Kardec. Mas podemos nos perguntar: como nos manter em equilíbrio em meio à situação de pandemia, isolamento social, medo, insegurança? Porque mesmo antes de nós estarmos passando por essa situação, nós já vínhamos passando momentos de tribulação, né? Todos nós temos nossas dificuldades emocionais, familiares, profissionais, e nesses momentos é difícil conseguir um equilíbrio. E agora a pandemia veio para complicar ainda mais, né, o que já não estava fácil. Então, como não permitir que os nossos pensamentos influenciem o nosso espírito ao ponto de nós nos autossabotarmos e criarmos doenças no nosso corpo físico? Porque nós sabemos que tudo começa no nosso pensamento, na maneira como nós vibramos, nas energias que nós atraímos, e quando nós estamos vibrando numa frequência mais negativa, né, vibrando envolvidos em pensamentos ruins, em negativismo, em pensamentos depressivos, às vezes até de suicídio, né? Muitas pessoas acabam chegando ao extremo de pensar em tirar a própria vida. Isso vai acarretando danos ao nosso espírito, né? Vai afetando, sim, o nosso espírito. Nós precisamos nos lembrar que nós somos um ser integral. Nós somos corpo físico e nós somos espírito, né? E aí nós vamos adoecendo espiritualmente e essas doenças vão aparecendo no nosso corpo físico. Então, como é que nós fazemos para que a gente possa evitar esse círculo vicioso, né? Realmente é uma questão complexa, uma vez que nós somos bombardeados por todos os lados por notícias que nos abalam, a convivência nesse momento agora quase que imposta, né, pelo isolamento social e que gera conflitos nos lares, o desemprego que atingiu muitas famílias, né? Muitas pessoas não sabem o que fazer para colocar o pão de cada dia na mesa, enfim, uma gama de fatores. Mas, meus amigos, meus companheiros que estão acompanhando essa tarefa hoje à noite, eu lhes digo, é possível sim mantermos o nosso equilíbrio através da nossa fé, através do conhecimento que nós estamos amealhando pelos estudos do Espiritismo, por tudo que nos foi trazido, né, pela bondade de Deus que permitiu que os espíritos pudessem nos trazer essas informações do plano espiritual para nos ajudar aqui na Terra, né? Então, nós sabemos que nós estamos aqui de forma transitória, nós não vamos ficar aqui eternamente, todos nós vamos desencarnar e vamos retornar para o plano espiritual, né? Estamos aqui, então, de forma transitória para que nós possamos ter um aprendizado que visa nos elevarmos espiritualmente. E todos esses acontecimentos que nos envolvem na nossa vida, não estou falando apenas desse momento de pandemia, né? Porque essa é uma das situações que chegou até nós e que, como tantas outras situações ruins, também vai embora, né? Pode até estar demorando mais do que nós gostaríamos, mas ela vai embora, tudo passa, né? Então, todos esses acontecimentos, se nós conseguirmos lidar, nós vamos extrair lições valiosas, lições que vão nos fortalecer, lições que farão com que a gente possa, nos próximos obstáculos que surgirem no nosso caminho, enfrentar com mais coragem, com mais determinação, porque nós sabemos que podemos vencer muitas atribulações se nos mantivermos firmes na nossa fé e utilizarmos os nossos conhecimentos, né? Então, o nosso corpo, ele foi projetado exatamente na forma adequada para essa experiência. Deus, na sua infinita sabedoria, criou para nós uma ferramenta que iria nos ajudar, nos auxiliar, nos permitir passar pelas experiências necessárias ao nosso crescimento, né? Então,
nosso espírito, ele traz em si um aprendizado. Nós já trazemos aprendizado de outras experiências que nós passamos, às vezes até muito piores do que essa que passamos agora, né? Das experiências pessoais que cada um de vocês que está me vendo nesse momento está passando. E nós sobrevivemos a elas. De alguma forma, nós passamos por elas. E aqui estamos experimentando uma outra. Então, nós temos que acreditar que nós também passaremos por essa. Uns de uma forma melhor, vão sair mais esperançosos, mais fortalecidos. Outros talvez não tirem lição nenhuma e continuem vivendo a sua vida como sempre viveram. Mas cada um está num nível de evolução, cada um tem um nível de entendimento, então cabe a nós individualmente nos preocuparmos em aproveitar o melhor para nós. Neste momento, nós não podemos evoluir pelos outros, então a gente precisa procurar buscar a nossa melhora e, através da nossa melhora, a gente poder auxiliar os outros, nem que seja apenas pelo nosso exemplo. Então, o nosso corpo, como eu disse, foi projetado exatamente da forma adequada para essa experiência. E se nós cuidarmos dele com amor, se nós cuidarmos dele com zelo, ele vai abrigar o nosso espírito até o momento em que nós tenhamos que deixá-lo aqui, né, a nossa matéria, e retornar para o plano espiritual. Isso se nós cuidarmos direitinho, né, e não permitirmos que os nossos descuidos, a falta de cuidado, né, abreviem a durabilidade com que foi projetado o nosso corpo físico. Porque todos nós, ao encarnarmos, recebemos esse corpo e recebemos uma quantidade de fluido vital para que possamos cumprir as experiências que foram determinadas para a nossa evolução. Só que nós fomos também presenteados, digamos assim, com o nosso livre-arbítrio. E em posse desse livre-arbítrio, nem sempre nós fazemos boas escolhas. Nem sempre nós caminhamos por estradas que nos levam ao bem. Nem sempre fazemos coisas que nos beneficiam. Às vezes a gente acaba tomando decisões e tomando atitudes que nos prejudicam, que não, a priori parece que nós estamos nos divertindo, parece que está tudo muito bom, parece que nada vai ter consequências, mas elas têm. Tem muita consequência. Às vezes não só para nós e para outras pessoas também. Então, nós precisamos cuidar deste corpo que nos foi emprestado, né? Foi emprestado para que a gente pudesse viver essa experiência como uma joia, né? E quando eu digo cuidar do corpo, não estou dizendo que nós devemos ser vaidosos ao extremo, né? Vamos usar botox, vamos fazer ginástica o dia inteiro, vamos cuidar, enfim, fazer cirurgias plásticas, nada contra, né? Quem faz tudo isso. Mas estou dizendo que quando nós falamos cuidar do corpo, é como algo valioso para nós. Algo que nós precisamos usar, que nós precisamos que esteja em bom estado para que possamos levar os nossos objetivos até o final. É engraçado como as pessoas, quando vem alguém, um senhor ou uma senhora bem idosa, olham para ele e falam assim: ai, coitadinho, tá tão velhinho, né? Os seus 90, 98, 100 anos, porque a gente sabe que a longevidade tem aumentado bastante, né? As descobertas científicas têm proporcionado a todos uma longevidade muito maior. Só que a gente não pensa, quando olha para essas pessoas, que eles estão usando todo o fluido vital que lhes foi concedido, que eles se cuidaram de uma forma que está proporcionando a eles a oportunidade de vivenciar tudo que eles precisam. Então, nós não devemos olhar para essas pessoas com pena, com compaixão, e sim com olhar para eles como privilegiados, né? Estão vivendo tudo o que é necessário, experienciando tudo o que puderem para retornar ao plano espiritual, ao menos com uma parte bem cumprida, né? Então, nós temos que lembrar também que nós não fomos jogados aqui na Terra, né? Nós não fomos atirados por Deus nesta encarnação sem nenhum recurso, né? Deus não olhou para a gente e falou: vai lá e se vire. Não, meus amigos. Vocês acham que um pai de amor, de sabedoria, de misericórdia, né? Inteligência suprema, né, primária, iria fazer isso conosco? É lógico que não. Ele nos ama e ele quer
que nós evoluamos, que a gente possa crescer. Então, quando ele nos colocou aqui, ele sabia das nossas limitações, ele sabe o quanto nós precisamos de apoio, mesmo quando nós não percebemos, a gente recebe esse apoio. Ele nos capacitou, ele nos deu atributos, né? A inteligência, a vontade, o bom ânimo, para que a gente pudesse usar tudo isso a nosso favor e pudéssemos enfrentar tudo que é necessário para a gente crescer. Né? É a mesma coisa, nós que somos maus, né, como diz o Evangelho, né, se vocês que são maus não dão ao seu filho um pedaço de pão velho, pão duro, quando eles estão com fome, vocês acham que Deus, né, que é um Pai maravilhoso de amor, iria nos dar menos para que a gente pudesse ser feliz, para que a gente pudesse ter capacidade de seguir sozinho? A gente, antes de entregar os nossos filhos para o mundo, cuidamos, vacinamos, educamos, damos todos os elementos necessários para que ele possa seguir a sua vida. E assim também Deus agiu conosco e continua agindo. Então, além dos companheiros espirituais que ele designou e daqueles também que se ligam a nós por amor, né? Porque nós temos aqueles espíritos que se aproximam de nós, os espíritos simpáticos, né? Os espíritos afins, que querem ficar ao nosso lado porque nos amam. São espíritos que em outras vidas, em outras oportunidades já estivemos juntos, já vivenciamos experiências e que os laços de amor não se desfizeram com o final da vida física, e esses irmãos estão conosco, né, nos acompanhando, além daquele espírito que foi designado para ser o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito de luz, seja como vocês desejem chamar. Então, além desses companheiros espirituais designados, ou que se ligaram por nós por amor, Deus também capacitou o nosso corpo, o nosso instrumento, para nos defender nesses momentos em que o desequilíbrio se instala em nós. E colocou nele, colocou em nós, né, no nosso corpo, o que muitos chamam de quarteto fantástico. Eu já vou explicar para vocês, não é aquele filme, não, que tem a Mulher Invisível, o Homem Elástico, não é nada disso. É um quarteto fantástico muito melhor, que todos nós podemos usar esses super-heróis com inteligência a nosso favor. Né? Então, o que seria esse quarteto fantástico? São os hormônios que nós podemos chamar de hormônios da felicidade, que são substâncias produzidas no nosso cérebro e que são responsáveis pelas nossas sensações de prazer e de bem-estar. Olha que bacana! Como Deus é maravilhoso, né? Então, ele colocou em nós a capacidade de produzirmos hormônios que podem nos proporcionar bem-estar, nos proporcionar momentos de prazer, melhorar a nossa saúde, melhorar o nosso humor, né? E é claro que nós sabemos que alguns irmãos têm um desequilíbrio dessas substâncias, né, na produção dessas substâncias, e acabam enveredando pela depressão, outras síndromes, né? E esses irmãos precisam buscar tratamentos que existem, né? Às vezes até tomar essas substâncias de forma sintética, para poder reequilibrar essas substâncias. Mas nós outros, que podemos ativar o Quarteto Fantástico em nós, precisamos aprender a fazer isso. E por que eu estou falando isso esta noite? Porque muitas vezes nós ficamos esperando que as coisas para nós melhorem caídas do céu, como se nós fôssemos totalmente passivos, como se nós não pudéssemos agir ao nosso favor, como se não tivesse nenhuma maneira da gente melhorar o nosso humor, o nosso bem-estar, a nossa maneira de enxergar a vida, a forma com que a gente encara o nosso dia a dia. E nós podemos sim, né? Deus nos capacitou, nos deu os instrumentos, basta com que a gente aprenda a utilizar. Né? Então, esses hormônios que, como eu já disse, são produzidos no nosso cérebro, né, e que são chamados de hormônio da felicidade, são os seguintes: a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Eles são hormônios muito importantes para o bem-estar do nosso corpo físico. Né? E como eu disse, como nós precisamos estar em equilíbrio com o nosso corpo e com o nosso espírito, é muito importante a gente saber utilizar isso tudo
o nosso favor, para o nosso equilíbrio. Então, o quarteto fantástico da felicidade, ele pode ser liberado com algumas boas ações diárias. E ele é composto de grandes companheiros para quem deseja ser mais feliz e ter saúde. Ou seja, algumas atitudes que nós modificamos na nossa vida, a forma com que a gente leva o nosso dia a dia, a maneira com que a gente encara as oportunidades que se apresentam para nós, faz com que a gente libere ou não essas substâncias do nosso corpo. Então, é importante a gente saber disso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas substâncias, para que a gente possa entendê-las e possa aprender como liberá-las no nosso corpo, né? Então, vamos começar pela dopamina. A dopamina, ela tem grande importância no nosso bem-estar e ela está intimamente relacionada à sensação de prazer. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta muito, né? Pode ser, de repente, correr, né? A sensação de liberdade que a pessoa tem ao estar praticando um esporte, quando você está comendo alguma coisa que você gosta muito, então você libera, o seu cérebro passa a liberar essa substância e você passa a sentir aquela sensação de prazer, né? Que a dopamina proporciona. Outro aspecto interessante da dopamina é que ela é essencial nos processos motivacionais do nosso corpo, ou seja, é ela que nos dá bom ânimo, é ela que nos motiva para que a gente tenha alegria, tenha vontade de fazer as coisas, ou seja, é ela que nos ajuda a levantar do sofá para fazer as coisas, que não permite que a gente fique largado no sofá esperando a chuva passar, sendo que, poxa, eu posso fazer as coisas, ser feliz também na chuva, não é porque hoje está chovendo que eu vou ficar triste, né? É ela que faz com que a gente saia para buscar coisas que nos façam felizes, ao invés de ficar jogado num canto, lamentando. Então, a dopamina tem realmente uma importância muito grande, né? Então, esse é o primeiro integrante do Quarteto Fantástico que eu falei para vocês. O segundo que nós vamos falar é a ocitocina. A ocitocina, ela está relacionada com a confiança e com a criação de laços pessoais entre as pessoas. Ou seja, quando nós estamos entre amigos ou até num relacionamento amoroso, ela tende a ser produzida e secretada em maior quantidade no nosso organismo. É chamado o hormônio do amor. Então, quando nós estamos apaixonados, né, seja por outra pessoa, seja por nós mesmos, porque a gente também precisa se apaixonar pela gente. A gente tem que gostar de si mesmo, né? Primeiro, o amor próprio, não o narcisismo, amor próprio, para depois a gente poder estender esse amor a outras pessoas. Mas, em suma, a ocitocina é aquela substância que é liberada quando a gente carrega um bebê no colo, quando a gente brinca com um filhotinho, né, para quem gosta de animais, quando a gente observa a natureza e aquilo te traz um enlevo. Então, esse é o hormônio que é liberado, a ocitocina, o hormônio do amor, que traz um bem-estar imenso, né, gente? Quem que não se sente bem quando está apaixonado, andando nas nuvens, ou então aquele cheirinho de nenê, aquela criancinha aconchegada no seu peito, é a coisa mais gostosa. Então, lembre-se que essa sensação, quando vocês estão sentindo, ela é proporcionada pela ocitocina. A outra substância é a serotonina. Então, a gente falar a respeito da serotonina, podemos dizer que é a substância que mais atua na sensação de prazer e de bem-estar, né? Então, a sua ausência é que causa depressão e os problemas do humor. Então, quando a gente está mal-humorado, quando a gente está para baixo, está tristinha, porque a gente está com alguma falta de serotonina. A gente está, assim, precisando produzir mais serotonina através de coisas que nos tragam prazer, né? E pelo contrário, às vezes a gente se entrega. Às vezes a gente quer falar, hoje eu não estou bem, eu queria entrar num buraco, eu queria ficar no escurinho, né? Como dizia Guilherme Arantes, no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz. Mas isso não vai resolver nada. A gente tem que buscar coisas que nos dê prazer, que nos lancem para cima, nos lancem para o alto, nos lancem para a alegria, né? Para que a gente possa equilibrar o nosso corpo e o nosso espírito. A depressão, minha gente, é uma doença muito perigosa. Aos primeiros sinais de depressão, é necessário que a gente busque auxílio, busquemos ajuda. Não devemos esperar estarmos no fundo do poço
para depois a gente tentar se melhorar. Não é nenhuma vergonha dizer a alguém que precisa de ajuda, não é nenhuma vergonha procurar um profissional que possa nos auxiliar nesse momento, não é nenhuma vergonha admitir as fragilidades inerentes à nossa condição de ser humano, imperfeito, falho, suscetível, né? Então a gente tem que procurar ajuda sim e buscar elevar os nossos níveis de serotonina para a gente voltar a ser feliz, voltar a viver alegre, contente, encarar a vida com otimismo, né? Não se deixar levar pelas notícias ruins, não se deixar levar pelo reforço que é feito o tempo todo das coisas negativas que nos envolvem. Como é difícil a gente ver, ser dado ênfase a coisas positivas, não é? A gente vai assistir uma reportagem, é sempre coisa ruim. Quando acontece alguma coisa boa, é um segundinho assim, mas as coisas ruins tomam todo o tempo. Mas por quê? Porque há quem consuma, há quem goste. Quando a gente deixar de dar audiência para as coisas negativas e passar a vislumbrar as coisas boas que nos cercam, que não são poucas, tem muita gente fazendo coisa boa, tem muita gente buscando ser feliz e levar alegria aos outros. Sejamos assim também. Né? É difícil? Não é fácil, eu sei que não. A vida não está fácil. Mas se a gente se unir em boas vibrações, a gente consegue mudar as coisas. Então, a serotonina, ela é aqui nos livra da depressão, do mau humor, então vamos sempre nos lembrar de mais essa integrante aí do Quarteto Fantástico. E por último, nós temos a endorfina, que nada mais é um analgésico natural que o nosso próprio corpo produz para amenizar a dor e o estresse do cotidiano. Gente, que mais Deus podia ter dado para a gente? Um hormônio que nos dá a sensação de prazer, né, e bem-estar. O outro é o hormônio do amor, nos faz sentir nas nuvens. O outro nos faz sentir felizes, alegres, bem dispostos, animados. E o outro é capaz de amenizar a dor em nós. E é verdade, porque podem perceber que as pessoas que adoecem e passam por dores por conta dessa enfermidade, mas que encaram essa enfermidade de uma forma mais positiva, sem se deixar envolver demais pelo pessimismo, pela revolta, elas têm uma resposta ao tratamento muito mais rápida do que aquelas que se entregam à doença de forma negativa, se vitimizando. Então, tudo isso é verdadeiro e comprovado cientificamente. Né? Eu não estou aqui tentando dar nenhuma aula de biologia, porque eu nem tenho formação para isso. Mas nós precisamos sim ter um conhecimento a respeito daquilo que está dentro de nós, né? Para que a gente possa utilizar. Então, agora, vocês podem estar se perguntando como ativar essas substâncias e nos sentir bem. É muito fácil falar, nossa, eu tenho dopamina, tenho a oxitocina, a endorfina, a serotonina, mas como é que eu faço para usar isso? Tem algum botãozinho que libera, né? Não, né? Não existe nenhuma fórmula mágica. Infelizmente, não. Um estilo de vida saudável e pautado em boas escolhas é capaz de fazer isso por conta própria. Algumas mudanças que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, né? Fazer mudanças do tipo uma alimentação mais saudável, uma prática esportiva, mas eu não gosto de ir para academia. Ok, vai caminhar, respirar ar puro, ver os pássaros. Gente, hoje de manhã, perto da prefeitura, aqui quando eu estava indo trabalhar, eu vi um tucano dando um rasante, coisa mais linda. Só isso já é suficiente para liberar endorfina na gente, liberar serotonina, né? Porque a gente vê a natureza ali, naquele voo livre, que coisa mais bonita. Né? Então, está tudo à nossa volta. Então, a gente precisa enxergar quais as mudanças eu preciso fazer na minha vida para que eu possa ativar essas substâncias e me sentir mais bem disposto, mais alegre, menos mal-humorado. Né? Será que ficar o dia inteiro na frente da televisão, comendo um monte de besteira cheia de sódio, cheia de açúcar, vai fazer bem para mim? Tudo bem, de vez em quando a gente faz, mas a gente precisa ver isso não faz bem para o nosso corpo, que vamos lembrar lá no início, precisamos dele por muito tempo, para que a gente possa vivenciar nossas experiências, de que forma a gente quer utilizar esse corpo, disposto e bem saudável, não é? Então precisamos pensar no que a gente está colocando
para dentro desse corpo, né? Então, essas boas escolhas que nós possamos fazer na nossa vida fazem muita diferença. Então, a prática de exercícios, a socialização, a boa alimentação, práticas positivas, ajudar alguém. Vocês não imaginam, muitos de vocês sabem, eu sei que sabem, porque já fazem isso, o quanto nos dá uma sensação imensa de bem-estar, estender a mão ao próximo. Como isso é bom, gente. A recompensa interna é tão grande, você perceber que mesmo sendo tão imperfeitos, tão falhos, né, tão suscetíveis, a gente pode proporcionar o auxílio ao próximo, né? Então é maravilhoso. Ao invés de ficarmos em casa nos queixando, né, de tantas coisas, sem enxergar as bênçãos recebidas a todos os momentos, levantemos e vamos auxiliar o próximo. Tem inúmeras oportunidades, tanta gente necessitando, né? Então, a gente precisa observar essas pequenas mudanças, pequenas atitudes que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Então, essas práticas positivas são capazes de proporcionar sensação de prazer, de relaxamento, de satisfação e de alegria. Muita alegria para a gente. Então, tudo isso demonstra que, na maioria das vezes, ser feliz e equilibrar-se está nas nossas mãos. E olha aí, voltamos novamente a nos encontrar, né, a ciência se encontrar com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos diz claramente que nós somos responsáveis pelo nosso destino, que o que plantarmos, colheremos, que a ação e reação, né, a causa e efeito, são. Não tem como a gente fugir. Né? Vai acontecer. O que a gente plantar, a gente vai receber. O que nós doarmos de nós mesmos é o que nós vamos receber. Então, está em nossas mãos sermos felizes. Não adianta nós buscarmos nos espiritualizar se nós não cuidamos devidamente da nossa matéria. Ou seja, não adianta também nós priorizarmos a matéria e nos esquecermos do que anima essa matéria. Por isso que precisamos cuidar do espírito e cuidar do corpo, né? Corpo sã, mente sã. E a sede da nossa alma está na nossa mente, né? Está no nosso espírito. Então nós precisamos cuidar deles, um necessita do outro. O dia que esta matéria não tiver mais condições de abrigar o meu corpo, o meu espírito terá que deixá-la e vivenciar e voltar para o mundo espiritual para esperar uma outra oportunidade, sabe-se lá quando. Então eu preciso cuidar do corpo, né? E novamente repito, quando eu digo cuidar do corpo, não é virar marombeiro, ficar noite e dia dentro da academia, não é, enfim, se entupir de vitaminas, suplementos. Não é isso. É ter equilíbrio, né? Aquela frase tão famosa, conhece a ti mesmo, né, no oráculo de Delfos, era acompanhada de uma outra frase que dizia tudo com equilíbrio. Olha quanta sabedoria contidas em duas frases. Tudo na vida que nós façamos com equilíbrio dá certo. Nós não podemos amar demais porque faz mal, sufoca. Nós não podemos comer demais, nós não podemos dormir demais, não podemos ficar acordados demais, não podemos trabalhar demais. Tudo que é exagero é prejudicial. Então, há que se ter o equilíbrio, cuidar do corpo e cuidar do espírito, né? Então, tudo depende de nós. Precisamos entender isso, que tudo depende de nós. Até mesmo aqueles irmãos que, por um desequilíbrio químico, estão passando pela depressão, que é uma doença, não é frescura, não é forma de chamar atenção. Tenhamos respeito pelos nossos irmãos que passam por essa enfermidade emocional, né? Que é tão difícil, porque quando a gente vê alguém com o braço engessado, a gente sabe que ele quebrou o braço. Porém, a depressão é algo invisível, que nem sempre a gente vê, e por isso não damos o devido valor, né, a devida importância, e isso às vezes custa vidas. Então, até mesmo esses irmãos que estão passando por isso, estão deprimidos, eles precisam de medicamentos para ativar, né, normalizar a produção dessas substâncias que eu falei, mas se eles também não fizerem a sua parte, o tratamento não vai evoluir para a cura.
Não adianta tomar todos os remédios certinho se dentro dele não existir a vontade de melhorar. Né? A gente sabe que é difícil, que é complicado, mas é possível. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Né? Então, vamos fazer o que nos compete, vamos administrar os nossos pensamentos, vamos manter o nosso corpo saudável e o nosso espírito em equilíbrio com ele, com o nosso corpo, né? Para que tudo funcione. Nós não podemos ficar esperando que Deus, que os espíritos, que Jesus resolva tudo. Gente, nosso Pai nos capacitou para que nós possamos enfrentar as dificuldades. Ele nos deu ferramentas para que a gente aprenda a utilizá-las com inteligência. Não foi a nossa inteligência que nos trouxe até aqui? Não foi a inteligência que Deus nos capacitou, que fez com que a gente conseguisse todas essas conquistas tecnológicas, tudo que hoje nos traz conforto, tudo que hoje que levou o homem até sair do planeta Terra e conhecer outros planetas, tudo através da inteligência. E por que a gente não consegue usar essa mesma inteligência para equilibrar o nosso mundo interior a nosso favor? É só isso que eu estou propondo nesta noite. Que a gente utilize isso, a nossa inteligência. Que nós sejamos espíritos proativos. O espírita tem que utilizar os conhecimentos amealhados a seu favor. Não adianta nós estudarmos todas as obras básicas, não adianta a gente estudar a revista espírita, que, aliás, precisa ser muito mais estudada. Gente, quanto conhecimento na revista espírita, e muitas vezes as pessoas esquecem. Vamos mergulhar nessa obra maravilhosa, para que a gente possa ter mais e mais conhecimento, mas colocar esse conhecimento em prática na nossa vida, auxiliar o próximo com aquilo que a gente aprende, que nos faz bem e que a gente pode dividir com os outros. Nós não podemos ser espíritos que esperam. Esperamos de quem? De Deus? De Jesus? De Santo Agostinho? De Emmanuel? Não, está nas nossas mãos mudar a nossa vida, o nosso destino, o nosso humor, a maneira com que a gente sente e ressente as coisas. Isso é muito importante para nós. Né? Então, nós não podemos, como eu disse, ser espíritos que esperam. Façamos acontecer. Né? Nós precisamos fazer acontecer para nós a melhoria, o crescimento, a evolução. Né? E com certeza nós vamos conseguir excelentes resultados. Eu acredito no potencial de cada um de nós. Nós somos filhos de Deus e Deus não ia criar pouca coisa. Né? Ele criou seres maravilhosos, capazes de modificar a si e aos outros, basta que a gente queira. Então, nós precisamos nos modificar, nos melhorar e auxiliar aos próximos, aqueles com que a gente convive, não forçando a seguir os nossos passos, não querendo fazer com que eles engulam aquilo que a gente acha certo, mas através do nosso exemplo, das nossas modificações positivas, fazer com que eles enxerguem em nós algo que eles desejam para si, né? Um bom ânimo, uma alegria de viver, uma maneira diferente de encarar as coisas com positividade, com otimismo, porque é só dessa maneira que nós vamos conseguir melhorar a vibração no nosso planeta, a vibração que circula entre todos nós. Eu costumo dizer que como se nós estivéssemos mergulhados num aquário, todos nós envolvidos na mesma água, que seria o fluido cósmico universal. Então, tudo que acontece reflete em todos nós. Então, por que refletir coisas negativas? Vamos refletir coisas positivas. Tudo vai passar. A pandemia vai ficar no passado. Os problemas que você aí que está me vendo agora está passando, vai também terminar um momento e vai te deixar mais forte. Eu acredito nisso. Espero que você também acredite. E espero que essa reflexão dessa noite possa ter trazido a todos um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé, de coragem para enfrentar o nosso dia a dia e que possa ter te dado uma consciência de que nós somos ativos na nossa vida e não passivos. Quero agradecer então a todos que estiveram aqui conosco nessa noite. Quero agradecer ao pessoal do Seara, que, como eu disse, é uma casa muito querida para mim.
e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, levando uma palavra de otimismo a todos. Muito obrigada e fiquem com Deus. Nós que agradecemos, Luciana, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite, onde nós recebemos aí os seus conhecimentos, esses dois assuntos, né, a matéria e o espírito, de uma maneira tão esclarecedora, tão simples, né, colocada por você, mas que de grande importância nesse momento da nossa vida, né, na nossa vida corpórea, da nossa vida e na nossa trajetória espiritual, nesse momento de pandemia e momento de transformações do nosso espírito, né? Agradeço a todos também, o pessoal da Seara que nos assiste, aos internautas, ao Márcio que está aqui conosco, a equipe técnica que nos auxilia nessa transmissão, né? E aos nossos amigos espirituais, né? Que nos intui, que nos ajuda, colabora para que esse trabalho continue. Como dito pelo Márcio, nós temos a fotografia, né, do trabalho que fazíamos presencialmente na Seara e temos durante esta noite esse retrato de todas as atividades, né, que começa com oração, passou pela brilhante palestra da nossa amiga Luciana e agora eu vou dar o desfecho aí nessa terceira etapa, onde faremos a fluidificação da água. Então, todos que estão aí com seu copo d'água, a garrafinha, vamos acompanhar, né, com elevação no pensamento, para que a gente possa solicitar, né, ao Pai Maior, sempre justo e bom, que nos conceda o direito de pedir, em nome de Jesus, que nos permita receber em nossas águas os medicamentos energéticos, os fluidos salutares, bálsamo para as nossas dores do corpo, da matéria e do espírito. Mas que antes da nossa vontade seja feita a vontade de Deus. Esta vontade que nos ensina o caminho que nos leva à verdade e à vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Nós agradecemos por este trabalho, por esta noite, estarmos todos juntos e aguardamos até a próxima quarta-feira, a nossa próxima live. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.